Olá, pessoal. Eu sou a professora Laís e nós estamos aqui para mais uma videoaula na disciplina de inglês. Hoje nós vamos falar sobre um tema que perpassa sobre todos os outros conteúdos de inglês, que são algumas técnicas e estratégias de leitura em inglês. Porque, assim como em português, em inglês, o objetivo principal é que se compreenda aquilo que se diz, né? E a gente precisa de muita leitura para poder ampliar nossa compreensão da outra língua. Portanto, nós vamos conhecer hoje algumas técnicas e estratégias para ler textos em inglês e compreendê-los da melhor forma. Então, nós veremos aqui que ler é ir além da codificação simples de palavras unitárias. O que significa isso? Significa que ler ultrapassa entender, decodificar aquela palavra. Ela passa para a questão da semântica, do sentido, da compreensão daquilo que é lido. Às vezes você consegue até ler a palavra, mas não consegue entender o que é que ela quer dizer naquele contexto. Então essa leitura, ela não foi eficiente. Compreender é perceber e entender o que o autor quer dizer pelo uso das palavras. Então a leitura eficiente, ela passa pela compreensão. Estes são apenas instrumentos para transmitir uma ideia. Lendo para extrair informações do texto, você deve ignorar palavras difíceis no texto que não comprometem a sua compreensão. É muito comum que nós, como falantes de língua portuguesa, na hora que vamos ler um texto em outra língua, neste caso aqui em inglês, a gente fique muito apreensivo quando tem palavras que nós desconhecemos. Mas não é importante que você saiba todas as palavras de um determinado texto ou de um enunciado. Tem uma palavra ali que você não sabe, então ignore, tente ver quais outras estratégias você pode fazer para poder compreender o texto. Se apegar a palavras difíceis ou aquelas que você não conhece, vai fazer com que a gente se sinta derrotado, que eu não compreendo essa língua, isso não é para mim. Então, o ler é você fazer uma compreensão daquilo, e isso não significa decodificar todas as palavras daquele texto ou daquele enunciado. Então, tem uma palavra ali muito difícil, tente ignorar para ver se dá para fazer uma leitura desse material. Lendo para extrair informações do texto, você deve buscar as palavras de conteúdo e verificar as informações que estão em seu entorno. A gente vai ver algumas técnicas que eu posso pegar as palavras-chave e daquelas palavras tentar entender o que está ali em volta delas, porque possivelmente vai ser o assunto do texto. E se você compreender o assunto do texto, isso já é um início muito bom. Prestar atenção nas palavras de transição, conhecidas como marcadores de discurso. Então, tem aquelas palavras que vão demarcar a fala de um personagem ou então a fala da pessoa que escreveu o texto. Essas palavras são muito importantes. Então, se você conseguir prestar atenção nessas palavras, compreender, depreender ali pelo contexto, isso aqui pode ser feito com um leitor eficiente. Não significa que a pessoa saiba todas as palavras em inglês, mas significa que ele é eficiente na hora da leitura e consegue compreender uma palavra mesmo que não saiba o significado dela antes de fazer a leitura do texto. A primeira técnica que nós vamos falar é do skimming. É uma técnica bem rápida do texto que permite responder perguntas como: qual a sua primeira reação ao texto? O texto é sobre o quê? Parece uma coisa muito simples, mas se você olha para o texto e já sabe sobre o que ele está falando, do que se trata, qual é a sua primeira reação, possivelmente você já tem uma informação bem boa sobre ele. Identifique os tipos de texto a seguir usando essa técnica de skimming. Então vamos lá. Eu tenho vários tipos de texto aqui a seguir e a gente vai tentar só dar uma olhada naquele texto e tentar perceber que tipo de texto é esse, tá? Vejamos. Olhei aí para o texto, o que é que eu faço? Eu vou logo para o recurso visual.
tem imagens, a gente vai explorar logo o recurso visual. Tô vendo aí uma imagem de um bolo que parece ser bem delicioso. Aí eu começo, olho o título, tem a palavra cake. Cake, acho que eu sei, significa bolo. E aí a gente tem uns números e em seguida as palavras. Eu vou procurar aquelas palavras que conheço, mas eu percebo que isso aqui parece muito uma receita. Então eu já sei do que se trata esse texto. Ele se trata de uma receita, possivelmente uma receita de bolo. Ok. Próximo texto, vamos lá para o recurso visual. Eu tenho aí um fax, uma impressora, e aí eu tenho algumas informações. Eu tenho o número 1, número 2, número 3. Parece o que para mim? Parece uma instrução, um manual de instrução, né? Então eu já sei, esse texto aí pode ser um texto que vai instruir. O próximo texto aqui, eu começo e eu já vejo uma palavrinha que eu conheço. Tenho alguns tópicos, né? Tá aí espaçado. E aí a primeira palavra que eu conheço aqui é Ares. Opa, ela é igual a português. Então já entendi pela minha compreensão das palavras em geral que isso aqui deve ser o horóscopo. Olha só como é fácil. Aqui eu tenho que essa estrutura aqui ela é bem conhecida. Olha, começa com a data, depois vem um textinho e termina com duas palavras. Uma delas eu conheço muito bem. Kiss, kisses, beijos, Susan. Essa estrutura aqui eu conheço, é uma estrutura de uma carta. A gente percebe que mesmo que eu não tenha lido tudo que está nesse texto, que eu não saiba todas as palavras, eu já consegui compreender do que é que ele se trata. Ele se trata de uma carta, sim, uma carta para falar informações de alguém, para mandar informações. Se trata de um manual de instrução, o que é que ele quer? Quer instruir, quer informar. Uma receita de bolo, a mesma coisa. Então a gente tem aqui essa técnica de scanning que vai fazer com que eu entenda o aspecto geral do texto. Isso é importante para inglês. Agora, scanning. Essa técnica, ela tem como objetivo encontrar algumas informações específicas no texto. Então, a gente vai tentar buscar as palavras-chave do texto. As palavras-chave geralmente são aquelas que são bastante usadas, aquelas em que o texto gira em torno dele. Nós, quando vamos fazer texto em português, quando a gente vai falar sobre um determinado tema, a gente tendencia a escrever bastante aquela palavra do tema. A mesma coisa acontece em inglês. Então, essas palavras que são bem repetidas, elas são as palavras-chave. Então, nós vamos tentar ler as informações ao redor dessa palavra e procurar responder algumas questões sobre o texto que ele fala. Próximo técnica é background. Essa técnica busca inferir, você tentar supor, compreender o conteúdo de um texto através do seu conhecimento prévio sobre o tema. Então, eu vi que aquele texto ele fala sobre horóscopo. Então, o que eu sei sobre esse tema? Antes de ir para o texto propriamente dito, eu vou tentar pensar o que o texto de um horóscopo vai trazer. Vai trazer as informações sobre cada signo, vai dizer a data de que as pessoas que nasceram em cada signo, vai falar sobre o que acontece, o que vai acontecer, qual é a característica das pessoas daquele signo. Então, tudo que eu souber sobre o tema, eu posso mobilizar para poder compreender esse texto. A próxima técnica é prediction. É o ato de predizer, de inferir. A gente viu que esse negócio de inferir já foi utilizado e é bastante comum que a gente utilize em todos os tipos de texto. Estou falando aqui de inglês, mas em português a gente faz isso o tempo todo. Adivinhar as palavras contidas no texto que você desconhece. Professora, adivinhar as palavras? Exatamente. Porque quando eu não sei as palavras, eu posso pegar uma palavra que eu conheço, que esteja perto, e posso inferir, adivinhar, supor, sugerir um significado para aquela determinada palavra. Se deu certo naquele contexto, então pode ser o significado da palavra sem que eu tenha domínio de tudo que está escrito naquele texto. Então, a gente pode observar o seu conhecimento sobre o assunto, o contexto semântico. O que é a semântica? É o sentido que está ali naquele texto. Você entendeu o sentido geral? Ótimo! Vai lhe ajudar a adivinhar
a procurar o sentido das palavras. O contexto linguístico, o não linguístico, que é aquele, né, visual, que a gente faz logo o uso, e o conhecimento sobre a estrutura de textos. Vocês perceberam que a estrutura, o jeito como o texto é disposto, já me ajuda bastante a ter uma previsão daquilo que vai estar contido naquele texto. O General Comprehension é a leitura feita com o objetivo de descobrir o que o texto tem de essencial para satisfazer a curiosidade do leitor. Eu sei que muitas vezes, quando a gente se depara com um texto em outra língua, especialmente em inglês, a nossa vontade é saber palavra por palavra. No entanto, a maioria dos textos, eles querem que você busque a essência. Então, não se aperreie, não se angustie de não saber palavra por palavra. É importante que a gente saiba a essência, ok? Então, nós vamos tentar fazer o quê? Primeiro, procurar palavras cognatas. Vocês já sabem, palavras cognatas são aquelas que estão escritas em outra língua, no caso aqui da gente de inglês, mas que tem uma grafia e uma pronúncia muito parecida com o português. Então a gente consegue de cara perceber. Às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade porque tem aquelas falsas cognatas, né, que parecem muito com o português, mas não são. A maioria das vezes elas são cognatas e vai dar certo sim a sua compreensão. Já falei sobre as palavras-chave que geralmente são repetidas e marcas tipográficas vão nos ajudar também. O que são essas marcas tipográficas? Elas são evidências, são símbolos, letras maiúsculas. Se eu tenho uma palavra com letra maiúscula, eu já sei que ela vai ser um nome de uma cidade, de um país, ela vai ser o nome de uma instituição. Então eu já tenho aí alguma informação. Palavras em negrito, itálico, aspas, elas fornecem dicas úteis sobre o texto. Uma das habilidades mais importantes que você precisa desenvolver é a capacidade de lidar com palavras desconhecidas e aumentar o seu vocabulário. O meu vocabulário, ele é pequeno, professora, eu não sei muitas palavras em inglês. Não tem problema, exercite essa habilidade de utilizar-se de palavras desconhecidas, inferir aquele contexto, utilizar tudo que você souber, mobilizar tudo que você souber sobre o texto para que você consiga ler aquela palavra, aquele enunciado, aquele texto na língua inglesa. Vamos fazer aqui um read? Eu levantei a pergunta, qual é o assunto do texto? E aqui vem um textinho. O que eu vou fazer? Vou tentar mobilizar tudo o que eu sei. Primeiro eu faço logo, vou explorar o visual. Então eu tenho aí a imagem possivelmente de crianças que estão segurando uns pratos, um recipiente, e elas fazem assim uma expressão de que estivessem muito atentos ao que vem de cima, né? Então eu fiz aqui a minha leitura visual, eu vou agora para o texto. Esse texto aqui, eu vou me apoiar nas palavras cognatas, vou tentar inferir as palavras que eu não sei e fazer uma compreensão global do texto. Vamos lá? 300 children die each day due to poverty. Over 9 million people die worldwide each year because of hunger and malnutrition. 5 million are children. Eu sei algumas palavras e posso depreender outras. Tem palavras aqui que são chaves. Eu tenho aí, hunger. Todo mundo sabe, as pessoas aí usam que eu quero bater um rango. Então, hunger vem justamente de alimentação. No caso aí é fome, né? Fome. O texto diz que 30 mil crianças morrem todo dia em decorrência da pobreza. 9 milhões de pessoas morrem no mundo todo por ano por causa da fome e da malnutrição. 5 milhões são crianças. Então, eu já tinha feito a leitura aqui que eles estavam precisando de alguma coisa, né? Eu já sabia que eram crianças, children. Eu encontrei hunger, que é uma palavra que eu conheço, então fome. Então, as crianças estão com fome, é só eu pegar aí os numerais que estão escritos e eu fiz uma leitura bem fácil desse texto.
Pessoal, de acordo com essas técnicas que foram comentadas, nosso homework, a nossa tarefa da semana é ler o texto, separado, tá? Da página 31 e responder as questões 6, 7 e 8 da página 32. Pessoal, boa sorte, faça as estratégias, utilize-se de tudo que você sabe da língua, uma boa atividade e até a próxima.